Vamos para o debate. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a chamada PEC das drogas, que proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de entorpecente. O texto segue agora para o plenário do Senado. A gente lembra que há uma votação em andamento sobre a mesma matéria no Supremo Tribunal Federal, nessa discussão. O placar até o momento é de 5 votos favoráveis contra 3 pela descriminalização do porte de maconha. Isso tudo acontece no Supremo Tribunal Federal. Sobre este assunto, essa queda de braço, Congresso, Justiça, a gente fala agora com os senadores Fabiano Contarato, do PT no Senado, e Efraim Filho, líder do União Brasil e relator da PEC das drogas. Tudo bem? Muito obrigada pela participação de ambos. Quem vai ganhar isso? Bom dia, tudo bem? Quem vai ganhar esta discussão? Quem é a favor da descriminalização de pequenas quantidades de drogas, mais notadamente a maconha, ou quem quer a inclusão de um veto total, uma proibição na Constituição Federal? Eu vou começar pelo relator da proposta, Efraim Filho. Bom dia, Basília. Bom dia, Fabiano. Saudação aí a todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Esse é um tema que ganhou a sociedade brasileira. A discussão ela é ampla, existe pontos a favor, contra, a discussão está na fila do banco, está no banco da praça, está nas ruas, porque é um tema que afeta diretamente a família brasileira, a sociedade brasileira. E o Congresso Nacional ontem aprovou na CCJ por 23-4, uma margem bastante ampla e sólida, a manutenção da criminalização do posse e da porte de drogas, ou seja, contrário a essa descriminalização. E o Congresso Nacional, a CCJ, entende que agiu em sintonia com aquilo que pensa a sociedade. Mais de 70% dos brasileiros, quando ouvidos, são contra a descriminalização das drogas, e basicamente por 2 motivos: de saúde pública e de segurança pública. Na saúde pública, me parece que é inquestionável. Se você faz a descriminalização da droga, aumenta o consumo, aumentando o consumo vai explodir a dependência química, e apenas uma família que tem um dependente no seu seio sabe o quão nocivo e desestruturante é para o ambiente e para a relação familiar a presença do dependente. São inúmeros os casos de aumento de violência doméstica, furtos e roubos no seio da família. E para concluir, na segurança pública, também me parece inquestionável. Aumentando o consumo, vai buscar essa droga aonde? Vai buscar no tráfico, porque não vende em farmácia, não vende em mercado. Comprando ao tráfico, financia o crime organizado, e financiando o crime organizado é uma escalada da violência. A gente acabou de ver na reportagem anterior, a sociedade já não aceita mais. Então, em nome dos danos que causa a saúde pública e a segurança, entendemos que o Congresso Nacional age da forma correta, evitando a descriminalização das drogas defendida no Supremo Tribunal Federal. Senador Contarato, ontem esse texto passou de lavada na CCJ do Senado, Então houve uma maioria expressiva ali de senadores que compreendem que sim, tem que manter essa criminalização e mais, elevar essa proibição para nível constitucional. O que o senhor acha que vai acontecer no plenário do Senado? Vem uma nova aprovação por aí ou tem espaço para que estes senadores sejam convencidos do contrário e concordem mais com o senhor nessa discussão do que com o Efraim? Bom dia, Basília. Bom dia, meu querido Efraim. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que essa discussão, como muito bem falou o Efraim, é quando se fala que todos nós na família temos alguma pessoa que tenha ou que já passou por dependência. A pergunta é muito simples. Você que tem um filho que tem problema com dependência, quer que ele seja tratado como criminoso ou quer que ele seja tratado e cuidado como uma pessoa dependente e que precisa de uma rede de apoio do próprio Estado. Olha, infelizmente, não é colocando na Constituição que porte de substância de uso entorpecente para uso próprio é crime, você vai solucionar o grande dilema que eu presenciei por 27 anos como delegado. E o dilema é o seguinte: quando que vai ser caracterizado o tipo penal de tráfico ilícito de entorpecente e quando
aquela conduta vai ter adequação típica para porte de uso de substância entorpecente para uso próprio. Porque esse é o grande dilema. Não adianta colocar na Constituição Federal que o porte de substância entorpecente é crime, se nós, congressistas, aí sim nós estaríamos dando um passo à frente e avançando com uma discussão muito mais coerente, muito mais técnica, muito mais embasada, definindo por critérios objetivos e subjetivos quais são os limites entre o usuário e o traficante. Agora, se você traçar um perfil socioeconômico da população carcerária brasileira, eu tenho dados disso. Quase 70% da população carcerária do Brasil são compostos de pessoas pretas e pardas, porque há esse racismo estrutural. Eu não tenho dúvida que um jovem sendo detido com um cigarro de maconha num bairro de bolsão de pobreza, onde ele é vilipendiado de seus direitos fundamentais, como saneamento básico, iluminação pública, saúde pública, educação pública, muitas vezes a própria polícia, os próprios delegados, porque é uma questão subjetiva, ele vai dar um despacho fundamentado que, tendo em vista as circunstâncias fáticas, e aí as circunstâncias fáticas é o local, o bairro pobre, é a cor da pele, aquele jovem vai ser autuado por tráfico de entorpecente. Tem estudos que comprovam que um homem branco, para ser considerado traficante, ele tem que ter 80% a mais da substância entorpecente do que uma pessoa preta. Então, é isso que tem que ser discutido. Eu acho que nós estamos perdendo uma grande oportunidade, não é de fazer essa discussão com todo o respeito, com afronta ou com a polarização entre o poder judiciário e o poder legislativo, porque a harmonia e a interação entre os poderes deve ser feita. Nós estaríamos avançando se estivéssemos estabelecendo por critérios objetivos e subjetivos quem é traficante e quem é usuário. Eu espero que no plenário, para responder sua pergunta, nós tenhamos a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio para fazer essa discussão com muito mais profundidade. Senador Efraim, o senhor vê distanciamento entre o que o Senado está tentando colocar no texto da Constituição, que é essa proibição total ao porte e posse também das drogas, e a realidade? Eu não sei se tem uma pesquisa tão apurada assim para a gente saber confirmar a frase que diz: o usuário de maconha pobre vai para a cadeia e o usuário de maconha rico vai para casa. O senhor consegue ver um distanciamento entre o que propõe a lei e o que acontece de fato no Brasil, ou não é bem esta a sua visão? Basília, não há esse distanciamento, até porque todas as opiniões públicas, as pesquisas de opinião pública, inclusive as foram publicadas ontem, aproveitando a sessão, alguns veículos de mídia e de imprensa publicaram pesquisas de opinião sobre a sociedade ser contra ou a favor da descriminalização das drogas. Insisto, mais de 70% dos brasileiros são contra a descriminalização. Não há distância na realidade por um motivo: a lei ela não discrimina. A lei informa e pede que o usuário seja diferenciado do traficante. Então, para esclarecer a todos, ao traficante, é isso que diz a nossa lei: penas duras, o rigor da prisão, crime comparado ao crime hediondo, é isso que se dá ao traficante. Ao usuário, penas leves, penas de não encarceramento. É importante citar aqui, a lei brasileira já diz ao usuário o não encarceramento, penas restritivas de direitos, penas de prestação de serviço à comunidade. Agora, se há erro, não é na lei. A lei não discrimina. A lei não manda tratar ninguém por diferença de cor, raça ou condição social. Se existe esse erro e esse equívoco, é na aplicação da lei. E quem é que aplica a lei? A autoridade policial, o Ministério Público e um juiz. Então, se essa aplicação a que o Fabiano se referiu está equivocada, a solução não é mudar a lei para descriminalizar a droga. Essa é a grande questão entre a tese do Supremo e a tese do Congresso Nacional. A solução para esse problema no Brasil é descriminalizar, é liberar, é dizer que o consumo agora está permitido, porque é a decretação de falência do Estado, é o Estado reconhecendo a sua incapacidade em fiscalizar, em coibir, é o Estado dizendo: já não é mais minha responsabilidade o controle social sobre as drogas, agora passa a ser das famílias. Como é que um pai vai dizer a seu filho que não fume maconha, que não prove drogas,
que não entre para esse mundo, se o filho vai poder dizer, ora, mas o Estado liberou, o Estado permitiu, consumir droga já não é mais proibido, isso é para o meu uso próprio. E aí é onde está a grande falácia. Nunca é só a pessoa que se prejudica, ela prejudica a própria família, ela prejudica toda a sociedade, e é por isso que o Congresso tem dito, tratamento diferenciado sim, penas duras e prisão ao traficante, penas leves e restritivas de direitos ao usuário, mas descriminalizar e liberar as drogas não é o caminho. Senador Contarato, também gostaria que o senhor fizesse essa reflexão sobre o que está escrito na lei e o que acontece na realidade. Como bem lembrado por ambos os lados, hoje já está na lei de drogas que o porte e a posse de qualquer tipo de entorpecente é crime. Pode não ser punido com prisão propriamente dita, mas continua, é crime, do jeito que é hoje, é crime. O que muda é colocar agora na Constituição. O senhor acha que essa elevação do nível de criminalização desse tipo penal, né, que agora está na Constituição, pode fazer com que menos pessoas usem drogas, então, fazendo essa comparação entre o que está escrito na lei e o que acontece de verdade, agora que está na Constituição, será que não é uma forma de convencer mais pessoas a não usarem drogas? Olha, Basília, eu tenho aqui uma experiência, com toda humildade, uma experiência de 27 anos como delegado de polícia, e 25 anos como professor de direito penal. Nós temos um direito penal jogado na rua, nós temos uma seletividade no direito penal brasileiro, e eu falo isso em todos os níveis. Eu faço um desafio. Eu quero que me traga aqui o percentual da população carcerária no Brasil de pessoas condenadas e cumprindo pena por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, porque a corrupção mata. Agora, as cadeias estão lotadas de pobres, pretos, pardos e crimes contra o patrimônio, porque o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. Agora, não definir, e o que o Supremo está fazendo, com todo respeito aos colegas que falam que o Supremo está tendo um ativismo judicial, isso não ocorre. Isso está no artigo 5º, item 32 da Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós, parlamentares, nos acovardamos e não definimos por critérios objetivos e subjetivos quem é traficante, quem é usuário, e aqui eu quero rigor total ao traficante, agora eu não acho razoável. Se nós aqui já debatemos a lei de entorpecente, que é 11.343, em 2006. Se já ocorreu no Brasil a chamada despenalização. Existem 3 institutos. Despenalização, quando você retira a pena. Legalização não é o que está sendo feito nem pelo Supremo, nem por nós. E a descriminalização. Nós já enfrentamos esse assunto e já entendemos que o usuário tem que ocorrer a despenalização. Ele não vai ser autuado em flagrante, não gera reincidência, o nome não vai para o rol dos culpados, não vai para a folha de antecedentes criminais. Agora, colocar na Constituição Federal, e olha bem, a nossa Constituição já foi emendada 132 vezes. A nossa Constituição fala até na escola Dom Pedro II. Olha, isso é assunto para tratar na Constituição? Por que nós, parlamentares, não trazemos isso no debate e falamos, olha, constitui crime de tráfico ilícito entorpecente as seguintes condutas, e colocar de forma transparente, técnica, embasada isso. Agora, falar que no Brasil a lei é igual para todo mundo é não entender qual é a realidade. Nós temos uma premissa no artigo 5º de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas no Brasil, uns são mais iguais que outros. Eu não tenho dúvida que jovens em bairros nobres promovem festas regadas a cocaína em bandeja de prata. Esses serão considerados usuários. Agora, o pobre na periferia, volta a falar, vilipendiado nos seus direitos sociais, porque não sou eu que estou falando, é o artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais, direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, trabalho, previdência social. Essas pessoas estão sendo subjugadas. E agora, mais uma vez, o Estado vai criminalizar a pobreza,
vai criminalizar a cor da pele. Eu acho que quando o Supremo faz isso, por que o Supremo está agindo dessa forma? Porque nós, parlamentares, não estamos tendo a coragem de enfrentar os temas que são sensíveis à base política. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito caro para mim. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós não debatemos isso. Então, quem foi instado a dizer o direito? O Supremo não fez isso por livre iniciativa. Ele foi instado, ele foi provocado a dizer. E quando nós, parlamentares, não definimos por critérios transparentes, porque a lei penal não pode ter margem de dúvida, senão vai ser um indulto para o réu. Se nós não definimos isso, o Supremo tem que dizer esse direito e vai aplicar. Eu espero que o Senado tenha essa altivez. E vou dar 2 exemplos aqui, me perdoe me estender um pouco, de como que nós somos seletivos no processo e no direito penal. Nós aqui na Comissão de Segurança Pública aprovamos aumentando a pena do estelionato, que é um crime sem violência ou grave ameaça, que é de 1 a 5, passou para 19 anos. Furto de cabo de energia. Ora, é criminalizar a pobreza. Agora, por que nós não enfrentamos os temas para combater desvio de verba pública? Por que nós efetivamente não exigimos uma aplicação da lei na forma como está no Código Penal e na Constituição Federal? Eu não posso achar razoável que simplesmente colocar na Constituição que porte de substância para uso próprio é crime vai resolver o problema. Não vai resolver nem o problema de segurança pública, não vai resolver o problema de saúde pública, não está solucionando e vai continuar no critério subjetivo de quem atender. Eu não estou falando aqui que é por má fé, não. Eu falo como delegado, porque eu pegava aquela ocorrência e falava assim, nessas circunstâncias, então, eu vou entender que é tráfico de entorpecente com uma pequena quantidade de maconha. É isso que nós temos que entender? Ou seria a oportunidade da gente ter um debate muito mais profundo, muito mais coerente, com mais serenidade, chamando as pessoas e não ser contaminado por esse argumento de que a população brasileira quer... Não, a gente não pode ter um comportamento generalizado nesse sentido. A gente tem que ouvir a população, obviamente, mas a gente tem que ter a serenidade de entender quais são as medidas que nós temos que fazer para diferenciar o traficante do usuário. Senador Contarato, obrigada pelas informações e suas considerações. Não gosto de interromper os participantes, mas para dar aqui um equilíbrio, já que essa última resposta foi mais longa do senador Contarato. Efraim, o senhor pode fazer suas considerações finais, limitadas, se possível, aí, a 30 segundos, antes da gente encerrar o quadro. Bem, Basília, agradecer a oportunidade de sempre debater com o Fabiano. Agora, veja só, quando se fala em pequenas quantidades, qual é o referencial que o Supremo está adotando? 60 gramas de maconha. Sabe quanto é que dá para processar com 60 gramas de maconha? Mais de 200 cigarros de maconha. Entender que isso é porte e posse de drogas para uso pessoal não dá. Aí você vai acabar liberando o tráfico em pequenas quantidades. Um traficante contrata 50 aviãozinhos, joga 200 cigarros para cada um, 60 gramas, e eles vão lá, sem poder ser importunado pela polícia, faz seu serviço, volta, faz seu serviço, volta. Então, temos problemas no sistema, com certeza. A solução é descriminalizar as drogas, é liberar o consumo, não é. Só vai trazer problema na saúde pública com o aumento da dependência, só vai trazer problema na segurança pública com a escalada da violência. Tenho certeza que esse tema ainda vai ganhar muito espaço nos debates futuros. Um bom dia e foi uma grande alegria participar com vocês. Obrigada, bom dia aos senhores Contarato, também Efraim Filho. Claro que ninguém está torcendo pelo uso de drogas no Brasil, mas que a lei seja aplicada, chegue a todos, independentemente da classe social e da cor da pele, né? A gente conversou aqui com Fabiano Contarato, do PT, no Senado Federal, e também Efraim Filho, do União Brasil, relator da PEC das drogas. Até mais. Até mais.